Ô, você aí que ouve algumas afirmações sobre investimentos de influencers, pessoas conhecidas, pessoas próximas, e aí fica em dúvida se é verdade ou não? Vem comigo que esse vídeo é para você. Money, investidores. Fabrício aqui, consultor de investimentos, e hoje vamos falar sobre mitos e verdades no mundo dos investimentos. Sim, então você aí que já ouviu diversas afirmações de influencers, pessoas próximas sobre investimento e ficou em dúvida, putz, será que é verdade? Será que é verdade que é somente quando preciso começar a investir quando eu tenho muito dinheiro? Ou será que é verdade que poupança é o mais seguro? Então, nesse vídeo aqui, vamos desmistificar cada uma dessas afirmações. E o que for verdade, sim, vamos confirmar. Então, bora lá, pessoal. Então, começando com a primeira afirmação, e ela é: investir é só para quem tem muito dinheiro. E isso, é claro, que é um mito, total mito, mentira deslavada. Essa afirmação foi criada há muito tempo atrás, numa época que era difícil você investir em ações. Você tinha que fazer a ligação para comprar ações, mandar dinheiro fora. Nossa, muitas pessoas nem sabiam como fazer isso. Tesouro Direto nem tinha essa possibilidade tão fácil. Então, isso daí é algo que foi criado muito tempo atrás. Mas hoje, muito fácil você abrir conta na corretora, já começar a investir em ações, fundos imobiliários, tesouro direto, renda fixa, fundos de investimentos, que tem ali uma pancada disponível, ou até mesmo quem tem conta num banco, entra lá no banco, já tem disponível CDB diretamente do banco para investir. Então assim, hoje, total mentira. Para investir, você com R$ 100 já consegue investir. Então, mito. Segunda afirmação: investir em renda variável é como apostar. E nós vamos classificar como parcialmente mito, ok? Porque vai depender de caso a caso, tá? Se a pessoa for lá, estuda sobre isso, sabe fazer uma análise fundamentalista, tem uma estratégia, sabe fazer uma análise macro de como está a situação para então ir na micro, aí é um mito. Claro, a pessoa já sabe o que está fazendo, tem estudo para isso. Agora, quando a pessoa entra em renda variável sem nenhum estudo, achando que vai ganhar com day trade, opções, derivativos, alavancagem, aí sim, aí ela está fazendo uma aposta, tá? Fazendo uma aposta que pode ser comparada até mesmo com cara e coroa, ok? Tem aí um estudo que muitas pessoas entram no day trade e tem uma chance aí de 50% de ganhar. Então, é como se fosse um cara e coroa, certo? Então, sim. Então, depende de caso a caso nesta afirmação. Terceira afirmação: poupança é o investimento mais seguro? E nós classificamos como mito, total mentira, ok? Existe um ativo que é muito mais seguro que a poupança, que seria o Tesouro Direto. Então, o Tesouro Direto, ele é considerado muito mais seguro que a poupança. Que quando a gente faz análise, a poupança, se o banco falir, essa poupança você acaba perdendo, aí você tem que ir lá acionar o FGC no limite de 250 mil, né? Já o Tesouro Direto, você irá perder esse dinheiro se o Brasil estiver falindo e aí ele der um calote em você. Então, qual que é a probabilidade maior de acontecer? O banco falir ou o país falir? Então, essa análise mostra que o Tesouro Direto, sim, ele é mais seguro que a poupança, ok? E com tantas dicas valiosas sobre esses mitos e verdades, você já pensou em ter um especialista de investimentos ao seu lado
para te ajudar nesses momentos em que há dúvidas no mundo dos investimentos, que afinal sempre tem. Então, se acha interessante? Perfeito, aqui estou eu. Então, no Mura Invest fazemos essa consultoria de investimentos para pessoas físicas. Se interessou? Perfeito, acessa o link aqui embaixo e entre em contato diretamente comigo. Primeira sessão gratuita para você entender como funciona uma consultoria e também para eu entender como está a sua situação financeira, seus objetivos, seu conhecimento, para aí então traçar a melhor carteira de investimentos para você. Então aproveitem. Quarta afirmação: CDB de qualquer banco é seguro? E isso nós classificamos como mito. Então, não é bem assim, que quando você vai lá, abre a corretora, tem um monte de CDB e que qualquer um deles é seguro. Não, isto é, em verdade, é uma mentira, ok? Precisa tomar cuidado, sim, quando você vai investir num CDB, ok? Há CDBs de bancos que, até mesmo atualmente a gente tem um exemplo, o Banco Master. O Banco Master emitiu diversos CDBs com uma taxa ali muito acima do mercado, e muitas pessoas investiram. E ele era um banco que está aí nas notícias atualmente, tá com problema, e vamos ver o que vai dar. Então, assim, tem bancos que você precisa tomar cuidado, ok? É um risco de crédito. Querendo ou não, o banco pode falir. Há um histórico vasto no Brasil de bancos que faliram, ok? Foram comprados por outros bancos. Então, assim, CDB não é qualquer um que é seguro. Os mais seguros, claro que são os bancões, né? Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, esses daí são os mais seguros, né? E aí quando a gente vai para bancos menores, aí tome cuidado. Veja bem sobre o banco se vale a pena correr esse risco, ok? Que querendo ou não, quando a gente fala de renda fixa, a gente está procurando investimentos seguros. Tem o FGC? Tem, mas ficar contando com a FGC também tem um limite ali de 250 mil, que tem que tomar cuidado. Então, muito mais você se prevenir e analisar se esse banco tem um bom histórico de crédito, ok? Quinta afirmação: diversificar investimentos reduz riscos? Então, sim, totalmente verdade. Por exemplo, mesmo que a pessoa diversifique com ações, fundos imobiliários, Bitcoin e ações internacionais, mesmo que seja tudo renda variável ali, ou que tenha um maior risco, sim, ela está diversificando da mesma forma. Por quê? Quando a gente coloca lá nas classes de ativos em questão de risco, né? Por exemplo, fundo imobiliário, ele tem um risco menor que ações. Ações têm um risco menor do que Bitcoin. E quando a gente fala de risco no mundo dos investimentos, a gente está falando uma questão de volatilidade do ativos, tá? Então, mesmo que você diversifique em diversas ações, entre fundos, em renda variável, sim, você está reduzindo o risco, tá? E aí quando você implementa a renda fixa, aí sim, aí você está diversificando mais ainda. Então, quanto mais você diversifica, sim, você reduz bastante os riscos. Claro que tem um limite ali de diversificação versus o risco, ok? Mas isso deixamos para um outro vídeo. Mas sim, totalmente verdade. Sexta afirmação: dinheiro parado rende mais que investir? Isso total mentira, é um mito. Porque, querendo ou não, dinheiro parado fica parado, não está rendendo nenhum juros, ok? Então, ela vai render muito menos, zero, do que você investir. Claro, né, que se você for colocar numa renda variável, aí tem um risco maior. Você pode ganhar muito mais, mas também pode sair no negativo, pode perder muito mais. Mas assim, tá lá, investido. Então, dinheiro parado é a última opção, tá? Entre deixar o dinheiro parado, melhor você colocar ali num CDB de liquidez diária, no Tesouro Direto, num fundo de investimento de renda fixa simples. Tem muitas opções melhores do que deixar o dinheiro parado, né?
Sétima afirmação: preciso entender muito de economia para investir bem? E classificamos como mito. É uma mentira. Você, pelo menos, tem que saber o básico de economia, sobre juros, o que é inflação, como funciona um pouco ali a questão de juros, inflação, a economia do país, o básico, ok? Agora, você precisa entender muito bem? Não, isso daí é uma mentira. Porque, querendo ou não, investir, só de você já colocar num bom CDB, num bom LCI, num bom LCA, ou num bom fundo que te traga retornos ali consistentes, você já está investindo bem. E, se você pensar bem, ali não precisa saber economia, ok? Não precisa ser um graduado em economia para investir em ativos mais simples. Então, mito. Você aí acha que precisa estudar pra caramba? Não, o que você precisa fazer o feijão com arroz. Entender sobre juros, entender sobre inflação, o ativo que você for investir, um CDB, quais características que é esse CDB? LCI, quais características que é esse LCI? E aí investir aos poucos. Então, não tem que ser um master em economia, ok? Oitava afirmação. E temos como afirmação: investir é só para o longo prazo? E aí, então, a gente fala que pode ser parcialmente mito, ok? Assim, investir para longo prazo é excelente, mas há também investimentos para curto e médio prazo, tá? Então, uma pessoa que tem aí planos para um ano, tem CDB liquidez diária para isso. Ah, tenho planos para daqui 2, 3 anos, aí a gente já tem investimentos aí de CDBs, LCI, LCA, podem ser pré-fixado daqui 2, 3 anos, ou um pós-fixado que entrega um pouquinho mais do que a CDI atual e com vencimento daqui 2, 3 anos. Então, você consegue se planejar muito bem entre os investimentos quando a gente fala em questão de prazo. Não precisa ser necessariamente a longo prazo. Longo prazo é muito bom para os investimentos, com certeza. Te dá um horizonte maior, te dá mais opções. Isso é fato. Mas você também tem que se planejar a curto e médio prazo também. Nona afirmação: criptomoedas são o futuro e vão deixar todo mundo rico? Isso daí que eu vou falar pode ser controverso, mas é um mito, é uma mentira, ok? Nessas duas afirmações. A criptomoeda, ela sim é uma revolução no mercado financeiro, claro, não há dúvida nenhuma, mas em questão de ser o futuro, eu acho muito difícil. Por quê? Devido ao seu risco, tá? Se você já investiu em Bitcoin, você percebeu que ela tem uma volatilidade muito maior até mesmo do que a ação, tá? Então, quando você pensa em criptomoeda, você pensa um pequeno percentual do seu patrimônio investido em criptomoeda, devido à volatilidade e ao risco deste ativo, ok? Se você colocar uma carteira inteira do seu investimento em criptomoeda, você vai ver como que ela vai estar lá cada dia um risco cada vez maior, com uma volatilidade muito grande, e quem não tem um perfil, não adianta investir nesses ativos, tá? E se vai deixar todo mundo rico, muito difícil, ok? Teve gente que ficou milionário devido a cripto? Com certeza, mas não é todo mundo que consegue fazer a tacada certa e o momento certo em criptomoeda, ok? E aí entramos na décima e última afirmação, que seria: fundos de investimento são melhores do que investir sozinho? E classificamos isso como mito, total mito. Muitas pessoas têm essa mentalidade que, como lá no fundo de investimento tem um gestor e um administrador, é muito melhor do que você investir sozinho. Mas tem que tomar muito cuidado, tá? Fundos de investimento, você tem lá um monte de tipos de fundo de investimentos, além de que ela cobra taxa de administração e, dependendo de alguns, taxa de performance. Então,
precisa tomar cuidado com qual fundo de investimento você irá investir, ok? Muitas vezes, dependendo do seu perfil e dos seus objetivos, tem vezes que é melhor investir aí num CDB, no LCI, no LCA de qualidade, do que colocar aí em fundos que você nem sabe o que tem dentro, nem foi atrás do que o gestor está investindo e quais são as regras. Então, precisa estudar um pouquinho antes de ir para os fundos de investimento, ok? E aí, pessoal, o que acharam deste vídeo? Espero que tenha ajudado a tirar muitas dúvidas que vocês têm em relação a essas inverdades e verdades no mundo dos investimentos. Gostou? Dá um joinha. Tem dúvidas ainda, ou mitos, ou afirmações que você tem dúvida? Perfeito! Comenta aqui embaixo. E se interessou em uma consultoria de investimentos comigo? Perfeito! Acesse o link aqui embaixo e entre em contato diretamente comigo. Primeira sessão gratuita para você entender como funciona essa consultoria e também para entender como está a sua situação atual. Então, aproveitem, beleza, pessoal? Valeu!